Bom, seguindo nosso trabalho, né? Vamos lá, olha só. Então agora nós vamos para a questão de número 9, já ia me perdendo aqui. Então, questão 9 tá assim. O texto 2 é formado por um só parágrafo, tá? A banca adora a estrutura. Formado por um só parágrafo. Essa pontuação colabora com a estruturação geral do texto, pois. Então, a gente tem o seguinte, ó. Indica a confusão reinante num país em formação. Então, pensa na estrutura. Quando a gente pensa em estrutura, a gente liga. Toda vez que a banca fala em estrutura, parágrafo tal serve para isso. Você tem que ligar questões de formação do texto, questão como é que eu falo para vocês? Não de conteúdo, mas de composição. Como que o texto foi composto, ele atende a quê, tá? Por exemplo, a função dos períodos, função da tese, função dos argumentos, função da conclusão, né, das partes do texto. A distribuição dos parágrafos como efeito sem pensar isso, a relação entre a construção do texto e, vamos dizer assim, o tipo textual investido, se é narração, descrição, se é argumentação, então você tem que ligar com essas coisas. Então, quando eu penso assim, letra A, indica confusão reinante, confusão em estruturação de texto, então não está estruturado, tá? Não faz sentido. Mostra uma sucessão cronológica interligada dos fatos. Sucessão cronológica é tipo de texto narrativo, então isso aqui é um dado de estrutura. Demonstra a rapidez com que foram ocorrendo os acontecimentos. Rapidez é um dado menos técnico, tá? Comprova a planificação no progresso do país. Comprovar uma planificação de coisa geral, coisa sem sentido. E também não tem nada a ver com estrutura textual. Critica ações que vão sucedendo sem o necessário suporte. E sem necessário suporte tá ruim. Melhor, letra B. Por quê? Uma sucessão cronológica ligada por fatos. Vem cá. Ó, olha o início. Sim, no começo era o pé. Aí ele conta a história, né, do desbravamento. Eu nem li essa parte aqui. Aí depois eu fico procurando, ó. E pensar nestes passos, primeiro sem destino, ok. Depois vem ensino terceiro período. E nos pés dos que subiam as rochas, quer dizer, nos pés sobre-humanos. Aí lá para baixo, assim, depois o Brasil se fez sedentário. Quer dizer, no início, no começo, depois, né? Aí depois lá no meio ele fala assim, e depois as cadeirinhas, etc. Aí ele diz aqui no finalzinho, ó. Mas além da abertura dos portos, depois da primeira etapa da industrialização, quer dizer, depois de uma coisa, depois de outra, então é uma sucessão de fatos, tá? Júnior, mas não tem marcação de tempo? Seria sucessão cronológica rígida, tá? Se fosse marcação de tempo. Uma sucessão cronológica mais clara, mais rígida. Não deixa de ter uma sucessão de fatos, tá bom? Lógico que a FGV sempre abusa um pouco. Aí, melhor resposta, letra B, porque é a única opção que trata, gente, de estrutura. O resto trata de conteúdo. Você não vai entender estrutura se você não sabe tipologia textual, tá bom? E questão 10. O texto 2 foi retirado de um livro feito pelo Ministério dos Transportes em 1970. E por isso mesmo mostra interesse essencial em, cuidado, hein? Ministério do Transporte, e esse texto mostra interesse essencial em defender a cobrança de pedágio, tá lá para baixo no texto. Ver a história do Brasil pelo parâmetro dos transportes, tá ruim, deixa a letra B. Destacar a importância das vias públicas para o progresso, mostrar a desigualdade social a partir do acesso aos transportes, desigualdade social a partir do acesso aos transportes, não. Ironizar, um livro de história vai ironizar? Não. Então nós estamos o quê? Destacar a importância das vias públicas para o progresso, ver a história do Brasil pelo parâmetro dos transportes, estamos entre essas duas. Gente, se a gente observar, olha só, como é que começa o texto? Sim, no começo era o pé, né? Se está provado por descobertas arqueológicas, mais de 7 mil anos, estes Brasis já eram habitados, tá certo? Pensai nessas legiões e legiões de pés que palmilharam o nosso território. Quer dizer, tá falando lá do início ainda, tá? Lá no finalzinho, do meio para baixo, ele vai falar assim, ele diz assim, depois o Brasil se fez sedentário numa parte do seu povo, houve pés descalços que carregavam pés calçados, né, pelas estradas, quer dizer, a ideia das estradas vai aparecer lá para baixo. Então,
A melhor resposta, aí bate, concordo com a banca mesmo, vai ser aquela que vai falar sobre a questão. Peraí, quer ver? É a mais geral delas, ó. Ver a história do Brasil pelo parâmetro dos transportes, e não das vias públicas, porque via pública ele vai falar lá para baixo, tá? Agora, defender cobrança de pedágio não é o início do texto, tá lá no finalzinho, né? Mostrar a desigualdade social a partir do acesso aos transportes, não a partir do acesso aos transportes, porque acesso ao transporte é diminuição da desigualdade social. Ironizar um livro de ironia não visa, um livro de história não visa ironia. Portanto, a melhor resposta aí é a letra B de bola, que começa com os primórdios do transporte, vamos dizer assim, tá? Questão 11. Preste atenção para você narrar essa 11. O texto 2 começa com sim. O começo era o pé. Toda vez que a banca destaca para você uma frase, você fica de olho no que você tem. É lógico que se você... sempre falo para os alunos, foquem na frase, para vocês não errarem. Com esse começo, a autora... Esse começo, sim, no começo era o pé. Anuncia uma provável opção para a estrutura narrativa do texto. Bom, uma estrutura narrativa no começo pode ser, porque está falando no início, né? Narração são fatos que sucedem no tempo. Então, se você tiver ideia de começo, fim, depois, logo, pode ser narração. Depois, localiza nos tempos coloniais os fatos a serem apresentados. Cuidado, hein, gente? Muita gente vai marcar isso aqui. Por que eu não gosto dessa opção? Porque nessa frase você não tem nada falando sobre tempos coloniais. Júnior, mas o texto 2 tem. Não, mas não é para você ler o texto 2, é para você focar a frase. Porque se você focar fora da frase, você vai errar, tá bom? D. Confirma uma informação já presente na Bíblia. Tem isso nessa frase? Não, tá? C. Pulei a C. Opta por uma estrutura argumentativa. Não é argumentativa porque sim, no começo era o pé. O verbo está no pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito era, tinha, possuía, ia. Geralmente é típico de texto descritivo, imperfeito. Geralmente, meu português, é típico de texto descritivo. No começo é marcação temporal, é típico de texto narrativo. Marcação temporal, tipicamente empregada em textos narrativos. Quer dizer, nós temos um misto textual de tipologias, tá? Então, e letra E, opina sobre algo que não pode comprovar. Opinar é a mesma coisa que argumentar, portanto, não. A melhor é aquela que anuncia uma provável, olha como é que a banca é cuidadosa, olha o modalizador, não é? O modalizador é aquela opinião possível, que pode ser, né, ou seja, aquilo que é sugerido. Anuncia uma provável opção para a estrutura narrativa. Então, letra A é a resposta do exercício. Perfeito? A gente segue o próximo bloco com mais comentários aí sobre a prova da FGV, ok?